eu sou a Teacher Eduarda e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os pronomes da língua inglesa, tá? Eu coloquei aqui parte 1 porque tem mais de um tipo de pronome. Hoje a gente vai falar sobre os pessoais, tá bom? Então vamos lá, a gente já começa logo de cara com essa tabela, mas a gente vai focar primeiro nessa parte aqui, tá bom? Nos pronomes pessoais mesmo. Então a gente vai ter os personal pronouns, eles vão estar divididos em dois, subject e object, ok? Então o subject a gente vai ter I, you, he, she, it, we, you, they. Eles vão ser eu, tu, ele, ela. O it vai ser o ele e o ela para coisas, objetos, animais, tá bom? Daí depois nós, vocês ou vós e eles, ok? E depois a gente vai ter os objects também e a gente já vai ver como usar eles. Olha só. A nossa estrutura vai ser a seguinte, a gente vai ter um sujeito, um verbo, que pode ter uma preposição não depois, e o objeto complemento, certo? Olha só. Se eu vou dizer que eu amo ele, I love him. Aqui eu não posso ter he. Por quê? Porque aqui ele não é o sujeito, ele é um objeto da oração. Então, a gente vai ter que usar aquela segunda coluna do object pronoun, tá? A mesma coisa aqui. Do you like me? O primeiro que aparece, ele vai ser o sujeito e o segundo ele vai ser o objeto. Então, o primeiro a gente usa aquela primeira coluna e o segundo, a segunda coluna. He listens to us. Olha só, aqui a gente vai ter a preposição, então aqui, claro, vai ser o objeto também. A gente vai usar a segunda coluna. She loves her. Ela a ama. Então, aqui a gente vai ter o sujeito, aqui o objeto. Então, a gente vai ter que usar a primeira e depois a segunda coluna, respectivamente. Olha só, a gente pode ter outras coisas em vez de pronomes também. A gente pode ter the teacher. Mas daí a gente vai saber que the teacher vai ser she ou he, tá? Daí, a teacher gave the tests, deu as provas aos alunos. A gente vai ter aqui a preposição no inglês e the students vai ser them. Segunda coluna porque eles são o objeto dessa frase, ok? Então, olha só. A gente vai usar os subject pronouns antes de verbo e de preposição e os object pronouns depois de verbo e de preposição, tá? É simples assim, é só dar uma olhadinha na tabela lá, ok? Agora, a gente tem essa outra parte aqui, que são os possessivos. Então, a gente vai ter os possessive adjectives e os possessive pronouns, tá? Vamos focar nessa parte agora. Então, a gente vai ter o my, your, his, her, its, our, your, their, que é meu ou minha, meus ou minhas, seus, os deles, os dela e assim por diante, tá bom? Qual vai ser a diferença de eu usar essa coluna e essa coluna da tabela? Tá? Olha só. A gente vai ter a frase aqui. This is my book ou this book is mine. Olha só. O my aqui tá antes do book. Eu tô dizendo que o livro, né, me pertence. O objeto que pertence a mim é o livro. Então, quando tiver antes my, a gente vai usar a primeira coluna. Quando tiver depois do objeto e do verbo, a gente vai usar aquela segunda coluna porque ele vai ser o objeto, tá? Olha só. Is this our book? Esse é o nosso livro? Então, de novo aqui, ele tá antes do objeto que pertence. Então, a gente vai usar a primeira coluna. Olha só. No, it isn't. This book is theirs. Estando depois do verbo e do objeto de pertencimento, a gente vai usar aquela segunda coluninha ali, tá bom? Daí se eu for perguntar, de quem é aquele livro? Eu vou dizer, it is hers. Quando também eu não vou ter o objeto de pertencimento na frase, porque estava na pergunta ou está no contexto, a gente sabe do que a gente está falando, a gente vai usar os possessive pronouns, não os adjectives, que é a segunda coluna, tá bom? Então, resumindo, a gente vai usar os adjectives, a primeira coluninha é aquela, antes do substantivo. Sempre antes do substantivo, ele nunca vai aparecer depois, tá bom? E o possessive pronoun, que tá em azul,
a gente vai usar sempre depois do substantivo e do verbo. Aqui, nesse caso, o verbo to be, então sempre depois de verbo vai ser a segunda coluna, tá certo? Agora a gente tem esse outro aqui, que são os reflexivos. O que são eles? São aqueles que a gente vai usar quando a pessoa que fez a ação e que sofreu a ação são a mesma pessoa. Então, no inglês, a gente vai ter eles aqui, tá bom? A gente vai ter o myself, yourself, que é eu mesma, você mesmo, esse tipo de coisa assim, tá bom? Então, vamos lá ver como é que a gente vai usar eles numa frase. Então, a gente vai ter o sujeito, o verbo, e pode ter uma preposição ou não, e então o pronome reflexivo, quando é isso? Quando a pessoa que fez a ação é a mesma que sofre ela. Se eu tô lá na cozinha, tô cozinhando, tô cortando uma cebola e de repente eu me cortei. Em inglês eu vou dizer, ouch, I cut myself. Eu me cortei. A gente vai usar esse myself aqui, tá? Se eu vou dizer que ela acredita nela mesma, ó, esse sentido do ela mesma, eu mesmo. She believes in herself, tá? Se eu conheço uma pessoa assim que é muito narcisista, que ele se ama se olhar no espelho e tal, a gente pode dizer he loves himself, que ele ama a ele próprio, a ele mesmo. A gente vai usar esse daqui. E eu posso dizer também they painted themselves, que eles próprios se pintaram. Mas olha só o que acontece aqui. No singular vai terminar com F, self. Quando for plural, they, we ou you do plural, a gente vai mudar, vai ser themselves. A gente vai trocar o F por um V e colocar ES para marcar o plural ali, tá certo? Então, resumindo, os reflexive pronouns vão ser usados depois de verbo e preposição, quando ela aparecer, para indicar que, como eu já falei, quem fez a ação sofreu ela também. Só nesse caso que a gente vai usar, tá bom? Então, ele é construído com o object pronoun, aquele lá da segunda coluna que a gente viu primeiro. Olha só. Herself, himself. Tirando esses, claro, esses são o myself. E depois a gente vai ter o self, junto deles, herself, himself, themselves, quando for plural, tá bom? Então, é isso por essa aula. Não esqueçam de curtir o vídeo, dar um like na página do Facebook, compartilhe e se inscreve no canal. Bye bye, see you next time!